Boa noite, irmãos. Graça, paz seja multiplicada no teu coração. Amém? Estamos tendo, de fato, uma boa noite. Eu senti, a hora que cheguei aqui, irmãos, sensações. Principalmente cantando Solta o Cabo da Nau. Isso vem antes da reforma, muito antes. Jerônimo Savonarola quem escreveu esse negócio. Solta o Cabo da Nau é sensacional, irmãos. Por isso das sensações. Não é? Só senti falta de uma coisa. Da coreografia. Solta o cabo da nau. Né? Não ensaiou, né, pastor? Poxa, tem que ter a coreografia, irmãos. Eu fiquei ali. Será que terá a coreografia? Não teve. Muito bom, irmãos. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo convite, pastor Samuca, meu irmão. Eu estou constrangidíssimo em estar aqui, porque o Samuca fez uma tatuagem da pregação dele. Como assim? O que eu poderia fazer mais interessante ou mais revolucionário do que isso? Imagina eu chegar em casa com uma tatu. Minha esposa, cearense, brava, virada num tizil. O que você fez? O Samuca fez uma tatuagem, eu fiz outra. Caramba, Samuca, uma tatuagem. Ou 5 solas. Eu vou pensar muito bem nisso, cara. Conheço o Samuca há uns, 15 anos, 20 anos, não sei quanto tempo. E quando eu o conheci, ele estava de terninho preto, camisa branca e gravata vermelha. Assim estava, né? Essa barba não existia. E a tatuagem era um negócio assim, né? Nem podia imaginar algo parecido. Né? Mas que bom estar aqui, irmãos, compartilhar da graça do Senhor, do amor do Senhor. Um desafio enorme o tema, porque eu venho de uma igreja pentecostal, né? E falar de reforma imagino quantos presbiterianos não passaram aqui. Então, irmãos, como que vocês trazem um pentecostal aqui? Então, qualquer coisa que saia errado aqui, irmãos, é responsabilidade dele, tá? Não tem nada a ver comigo, não. De repente, se eu te ensinar alguma coisa que não está de acordo com aquilo que o teu pastor tem te orientado, por favor, fique com a orientação do teu pastor, tá bom? Na grande maioria, eu sei que vai estar de acordo. Mas alguma coisa que saia errado aí, você fique tranquilo. De repente, se eu soltar umas línguas estranhas, você não se surpreenda. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Não tem línguas estranhas, não. 5 solas. Isso foi invenção do Samuca? Não? Porque no passado, aí, quando nós labutávamos junto, ele era doido para fazermos isso. Está se realizando, né? Claro, botou uma tatuagem. Eu nunca vou esquecer disso. Eu vou falar para todo mundo que você fez uma tatuagem. Estou achando aqui a minha marcação. Bem, enfim. Vamos lá, irmãos. Quando a gente fala desse tema, e que tema gostoso, né? Um tema histórico, um tema que a igreja não poderia esquecer de forma alguma. Ainda mais a comemoração de 500 anos, um momento gracioso, um momento glorioso. E vivemos um momento semelhante. O pastor citou aqui alguns fatos da igreja brasileira que caberia muito bem uma reforma semelhante. Os irmãos que labutaram naquela época, há 500 anos atrás, estavam interessados na sã doutrina. Não é? Eles não estavam preocupados com a vida social, eles não estavam preocupados que a igreja poderia se tornar um império ou não. Na verdade, eles estavam preocupados com a sã doutrina. E eles lutaram tanto a fim de que a sã doutrina ela pudesse, de alguma maneira, voltar a reinar no coração das pessoas. A gente hoje fala com paixão, a gente hoje fala com graça. Né? A gente trata Lutero, Zwinglio e outros tantos, né? Calvino, como os nossos grandes heróis. Mas eles precisaram dar a sua vida, eles foram colocados à prova e provas terríveis. E quando a gente olha os 5 temas, eles não estavam de uma maneira sistemática, organizada. Na verdade, a gente veio organizar isso há pouco tempo, século XX, agora que a gente veio organizar essa coisa toda. Tantos irmãos que hoje, né, são os presbiterianos, têm a maior marca aí no que diz respeito aos irmãos reformados, de teologia reformada, mas tanto luteranos, quanto calvinistas, quanto anabatistas, eles criaram esse negócio de forma involuntária. Não tinha ali os 5 temas totalmente definidos de forma que aquilo ali estava funcionando na sua totalidade. Não, a coisa vem se desenvolvendo ao longo do tempo.
alguns concílios, algumas reuniões, alguns encontros fizeram com que a coisa tomasse o volume que tem hoje. Portanto, irmãos, hoje, quando a gente pega toda essa cosmovisão da reforma, toda essa cosmovisão da teologia reformada, ela é hoje para nós algo maravilhoso. Ela vem trazendo coisas maravilhosas, aquilo que Deus tem feito. No entanto, demorou-se muito tempo para chegar aonde chegamos. Né? Ao longo dos tempos, glória sobre glória, graça sobre graça, revelação do Senhor em cima de revelação, chegamos nos dias atuais. E graças a Deus por isso. Portanto, os efeitos da reforma têm sido sentidos nos nossos dias, né? 500 anos depois. E damos graças ao Senhor por isso. Né? Havíamos perdido a graça, havíamos perdido a fé, havíamos perdido, irmãos, a centralidade de Cristo. Tudo estava em torno do Papa, do seu poder, das suas honras, e honra nenhuma havia sobre nenhum deles, assim como há nenhuma honra sobre nós. Né? Na verdade, somos, assim como dizia o próprio Martinho Lutero, quando disseram à igreja luterana, intitularam-nos de luterano, ele, que eu sou apenas um verme. Por favor, não os chame de luterano, de forma alguma. Chame-os de cristãos. Não dê o meu nome à Santa Igreja, porque eu não passo de um verme semelhante a todos vocês que aqui estão. E coube a mim falar sobre graça. Talvez o tema mais difícil, irmãos, caiu nas minhas mãos. Por que o tema mais difícil? Simples. Quando nós olhamos, irmãos, toda a filosofia, quando nós olhamos todas as religiões, quando nós paramos para confrontar cristianismo com todas as outras ideias que se opõem de alguma forma ao cristianismo, nós vamos encontrar muitas coisas semelhantes. Mas nós não encontramos graça em lugar nenhum. Nenhum, irmãos. Ninguém. Desde que Marcos escreveu o primeiro evangelho, aproximadamente no ano de 35, 36. Ou um pouquinho para frente. Desde lá até hoje, ninguém ousou ensinar algo semelhante à graça. Nada. As pessoas, irmãos, elas estão sendo influenciadas por doutrinas, religiões, filosofias, mas nada é semelhante à graça. Absolutamente nada. Certa vez, o grande C.S. Lewis entrou numa discussão com alguns mestres da sua universidade, onde ele lecionava. E estavam fazendo um comparativo entre cristianismo e outras tantas religiões de sua época. E Lewis era, nessa época, capelão. E fizeram, então, a seguinte pergunta a Lewis. Lewis, fale para nós aquilo que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões e filosofias. Ele falou assim, olha, posso te citar 2 pontos. Primeiro, a ressurreição. Segundo, a graça. Mas para mim e para você, irmãos, na nossa cabeça é até fácil entender a doutrina da ressurreição. Para algumas pessoas é de extrema dificuldade entender a ressurreição. O apóstolo Paulo, por exemplo, no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, enquanto ele entra na Grécia, ele inteligentemente, como ele era, um gênio, olha ao seu redor, percebendo as situações, tentando de alguma maneira ser introduzido naquele ambiente, olha ao altar ao Deus desconhecido, introduz o cristianismo a partir deste altar e prega às pessoas que ali estavam. Todos estavam de ouvidos atentos, ouvindo aquilo que o apóstolo estava dizendo. Até que chega um momento da sua pregação em que ele diz, mas este Cristo a quem eu estou ensinando a vocês morreu. E ao 3º dia ele ressuscitou. Quando ele falou de ressurreição, aquelas pessoas simplesmente colocaram as mãos no bolso, ou alguns outros cruzaram os braços e falaram o seguinte, olha, a respeito desse tema, vamos te ouvir numa outra hora. Era difícil para os gregos entender a ressurreição, porque nenhum dos deuses dele havia morrido e ressurreto. Para eles, morte é morte. O Deus Sete, quando ele chega, o Deus da morte, acabou. Não tem como confrontar o Deus da morte. Mas o apóstolo Paulo estava ensinando que Jesus sim ressuscitou. Para os gregos aquilo era uma ofensa. Para o panteão aquilo não existe. Como que o seu Deus morre? Como que o herói da história padece no final dela? Calma aí, mas ele vence a morte. Não, isso não pode acontecer. Para algumas pessoas, irmãos, é de extrema dificuldade entender a doutrina da ressurreição. Para mim e para você é muito fácil, porque nós fomos educados assim. A cultura
ocidental nos ensina isso. Nunca questionaram o fato de Cristo ter ressurreto, a não ser ateus e pessoas semelhantes. Mas o catolicismo nunca questionou, muito pelo contrário. Em todas as figuras do catolicismo nós vamos ter a figura do Cristo ressurreto, se bem que ele é muito mais valorizado enquanto criança. Mas eu e você fomos doutrinados naquilo que está perto de nós, antes de conhecermos a graça do Senhor, que Cristo de fato ressuscitou. Os espíritas ensinam isso, os católicos ensinam isso, e outras tantas correntes religiosas não vão se defrontar muito com essa questão. Mas quando nós falamos de graça, as pessoas se coçam. Por que elas se coçam, irmãos? Estamos num país capitalista, sim ou não? Estamos cansados, sim ou não, irmãos? Muito cansados. Nós vivemos a doutrina do mérito, a cultura do mérito. Você trabalha para que você possa receber, e você recebe segundo os seus méritos. Vou te dar um exemplo. Sexta-feira, estávamos eu, meu filho tem 16 anos, irmãos. Moleque bonito. Puxou a mãe, a cara da mãe. Pior que é mesmo. Tem uma namoradinha. A menina é uma benção. Gosto muito dela. A minha filha não precisa namorar, não. Esse negócio de filha namorar não é legal. Não é? A gente cuida, cria, deixa tão bonito para chegar um barbudo, igual o papagaio que eu estou vendo ali, ó. Vocês não sabem quem é o papagaio, depois eu vou ensinar para vocês quem é o papagaio. Chega um cara desse barbudo na tua casa, e aí, sogrão? Não é legal, não é legal. Mas a namoradinha do meu filho é muito bacana. Meu filho quebrou o celular, irmãos. Pai, preciso de um celular, preciso de um celular, preciso de um celular. Tudo bem, filho, vamos comprar. E a gente vive correndo, né? Sexta-feira, à noite, vamos comprar o celular. Qual celular você quer, filho? Eu quero o tal do A9. Boa, vamos atrás do A9. Não achamos o tal do A9 e eu, yes. Caro o negócio, né, irmãos? Ô, doido. Procura daqui, procura dali, vem de cá. Mas, filho, esse aqui é bacana. Pai, mas o meu que quebrou era igual esse. Tá bom, filho. Vamos atrás do A9. Rodamos o shopping todinho, não achamos o tal do A9. Então, decidimos que ia no outro shopping comprar o tal do A9. No meio do caminho, ele deu um tropeço, irmãos. Ele deu um vacilo que ele não poderia ter dado, em hipótese alguma. A mãe dele levantou uma lebre. Filho, hoje era o dia do teu curso, você foi? E ele ficou calado. Não respondeu. Dia de curso. Eu chego em casa às 18h10. Estou vendo o João Lucas com 3 amigos jogando videogame. Os amigos foram embora e fomos ao shopping comprar o celular. No meio do trajeto, a mãe pergunta do curso. E ele não responde. E eu, na hora, como assim? Não foi ao curso? Então, pai, eu estava passando mal. Passando mal? Com 3 amigos ao redor jogando videogame? Me conta direito essa história aí. Além de não ir ao curso, me engana, agora está mentindo para mim? Adeus celular. Mas não continue, porque senão a coisa vai engrossar mais ainda. Cultura do mérito. Cadê a graça aí? Não existe. Não tem graça. É o mérito. Eu e você, irmãos, não entendemos muito bem a questão da graça. Nós entendemos o mérito. Nós nascemos e fomos doutrinados a entender que nós vivemos a partir do mérito. Quando que você ganhou a bicicleta quando você era pequeno? Quando você tirou as notas vermelhas? Quando você foi o primeiro da sala. Na minha infância, irmãos, ganhar uma bicicleta era um negócio maravilhoso, espetacular. Ganhar um videogame, um Atari, uau! Quando que nós ganhávamos um Atari, irmãos? Apenas quando nós fôssemos os melhores. Sim ou não? Vocês, homens, se brigassem na rua e chegassem em casa, tomavam um outro pau, um outro couro. Mas se você ganhou uma briga, meu filhão, é ou não é? Meu pai falava isso, se apanhar na rua, chegar em casa, apanha de novo. Mas se bater, está tudo certo, está tudo legal. Tudo tranquilo, está safo. Cultura do mérito. Cultura do mérito. Os nossos filhos só ganham se eles efetuarem alguma coisa bacana. Aonde há graça nisso? Não tem graça, irmãos. É mérito. Nós vivemos assim. Agora, quando nós pegamos a nossa vida no tocante à relação com Deus, há algum mérito em nós, a fim de que fomos ou
sejamos alvo das bênçãos do Senhor? Sim ou não? O quanto eu preciso ser bom para que Deus me abençoe? Há um limite, há um coeficiente de bondade em mim, a fim de que Deus me abençoe? Há algo em mim, irmãos, de tão gracioso que faz com que eu seja merecedor de algo que provém da parte de Deus? Sim ou não? Não há. Por mais que alguns de nós queiramos levantar as nossas medalhas. Não é? Quem aqui nunca teve uma medalha do Interclasse? Irmãos, Interclasse era um negócio espetacular. Quem ganhasse o Interclasse, Interclasse. E se fosse o artilheiro do Interclasse? As meninas ficavam doidas, irmãos. As meninas ficavam doidas. As meninas piravam. Quando você saía com a medalha do Interclasse, você era o mais popular da escola. Agora os méritos estão voltados a mim. Agora eu sou o cara, porque eu tenho méritos. Mas quando nós direcionamos a nossa vida ao Senhor e falamos de graça, tudo muda. Tudo se transforma. Há um choque cultural muito grande entre a cultura do reino e a nossa cultura, a cultura ocidental. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que faz o nosso dia. Nós vivemos uma sociedade, irmãos, onde precisamos produzir cada vez mais. Faça, produza. O tempo inteiro nós precisamos de algo mais. O governo quer um pouco mais do seu dinheiro. A esposa quer um pouco mais de atenção. Os pais querem um pouco mais de visita. A filha quer um pouco mais de aulas de matemática. A igreja sempre precisa de um pouco mais. O voluntariado sempre quer um pouco mais de você. Nós sempre estamos precisando ler um pouco mais, aprender um pouco mais. Portanto, quando eu olho para a nossa vida, irmãos, nós nunca estamos parados. Portanto, estamos sempre o quê? Cansados. E quando estamos cansados, estamos afadigados e não temos tempo de nos tornar sacerdotes. Porque a vida nos rouba o direito de dar um pouco mais ao Senhor e entender um pouco mais do que é graça. Olhamos então lá para o Antigo Testamento, olhamos lá para o capítulo 6 de Êxodo, no versículo 6, em que o Senhor, ele decide libertar o seu povo. Ele fala, vou fazer alguma coisa por esses caras, porque cansei de vê-los juntando tijolo para construir pirâmide, enquanto esse folgado desse faraó fica aí com as mãos lisinhas. Esse faraó é muito folgado, muito nojento, vou dar um jeito nesse cara. O negócio é o seguinte, galera, todo mundo embora. Sai todo mundo, vamos embora. Foi uma bênção, foi ou não foi, irmãos? Deus preparou Moisés, Deus preparou Arão, fez milagre, fez todos aqueles sinais. Imagina como foi espetacular. Mar se abrindo, antes do mar, sapos na casa dos caras, piolho, terremoto que acontece, fogo, enxofre, sangue, uma loucura. Israel viu tudo aquilo, até que chega Moisés, galera, vamos embora. Todo mundo foi embora. No capítulo seguinte, irmãos, 30 dias depois, a galera já estava com vontade de voltar para trás. Cultura da escravidão. Não consegue se libertar. Assim somos nós, irmãos. Nós vivemos uma cultura que nos aprisiona. E quando nós somos defrontados com a graça, e a graça é a melhor ideia de Deus, de tudo aquilo que Deus pensou para nós, a graça é aquilo que é de mais surpreendente, por isso que é tão difícil entendermos. Quando somos confrontados com a graça, e que a graça entra e ela começa a atuar, Deus falou para nós, sai daí, cara, vai-se embora. Mas um mês depois a gente já está com vontade de voltar lá para trás. Porque nós somos doutrinados a viver a partir do mérito. Achamos que dentro da igreja é igual. Achamos que para viver com Deus eu preciso ser extremamente piedoso. Se eu não jejuar um pouco mais, assim como os fariseus faziam, não está legal. A lei mandava jejuar pelo menos uma vez por mês. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Se eu não for um pouco mais piedoso, se eu não for um pouco mais crente, se eu não for um pouco mais, se eu não fizer um pouco mais, há sempre um senso de culpa dentro de nós e de inconformidade com a minha vida com relação ao Senhor. Parece que há um Deus déspota que está sempre apontando o dedo para mim, dizendo, não é o suficiente aquilo que você faz, portanto pode ser que o teu nome não esteja lá no livro da vida. Pode ser que você não seja achado dentre os tais. Pode ser. Vivemos então uma prisão. Vivemos então, irmãos, numa cadeia que não nos permite sermos confrontados com a soberana graça do Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, a epístola aos Efésios, chamou aos Gálatas,
chamou os Gálatas de insensatos. Vocês são insensatos. Porque vocês foram libertos dos deuses. Vocês foram libertos dos falsos deuses. E agora vocês querem partir para o judaísmo? Que papo é esse? Vocês nem judeus eram. Eu encontrei vocês servindo a Diana. Vocês conheceram a graça do Senhor. E agora vocês querem voltar? E querem se tornar judeus? A nossa vida é assim, irmãos. Conhecemos o Senhor, somos confrontados com a graça do Senhor, mas um dia ou outro a gente vai querer botar um quipá na cabeça. Tem alguma coisa de errado. Por isso que a graça é de extrema dificuldade de compreensão. Vamos ler alguns textos que falam a respeito. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 1, verso 16. Os nossos irmãos reformadores, lá no ano de 1517, para ser mais exato, lá no dia 31 de outubro, Martinho Lutero afixou as suas teses na igreja do castelo de Wittenberg. Ele tinha na sua cabeça, a sua ideia, exatamente o que o pastor disse. Confrontar o sistema de indulgências. No primeiro momento não havia um outro pensamento. Mas ele se defrontou com diversos textos, com diversas coisas na Bíblia que parece que estavam grifadas ali de cintilante na frente dele. E dentre esses tantos textos, há um deles, que é esse, capítulo 1 de João, o verso 16, que diz assim, ó, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Ainda no Novo Testamento, o capítulo 2 da epístola do apóstolo Paulo a Tito, diz assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Você consegue ver e sentir a plenitude da palavra graça? Nós usamos essa palavra de maneira equivocada, né? Às vezes não conseguimos entender a totalidade do seu sentido. Dizemos que o político caiu na graça do povo, né? Dizemos que aquela artista ou aquela dançarina é cheia de graça, ou aquele comediante é cheio de graça. Mas na verdade, quando nós pegamos essa palavra e atribuímos ao sentido dela, biblicamente falando, nós estamos falando de totalidade, estamos falando de plenitude. O primeiro texto que nós lemos diz assim, ó, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. O segundo texto diz, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Isso, irmãos, para mim, na minha, agora eu vou falar da minha raiz, não calvinista, mas da minha raiz pentecostal. É difícil entender a questão da eleição. Porque aqui está dizendo que a graça ela é manifestada a todos os homens. E alguém vai criticar isso. Calbart, por exemplo, vai dizer, então, se a graça é manifestada a todos, então por que todos não são salvos? Por que alguns então se perdem? E aí quando eu fico lendo esses gênios, irmãos, porque eles são gênios, e nós estamos aqui no degrau de baixo, a gente fica só olhando as discussões aqui, né, do tal do Calbart, do tal do Timothy Keller, do tal do Franklin Ferreira, que esses caras aí são bons demais, a gente fica aqui embaixo olhando esses caras aí e fala assim, e agora? Para onde que nós vamos? Né? O que fazer? Para onde ir? Eu então, irmãos, faço como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala assim, por exemplo, no capítulo 1 da epístola aos Romanos, ele diz, eu quero apresentar a vocês o meu evangelho. E eu sou fascinado com essa expressão, porque ele fala, é o meu evangelho. É o meu. Alguns vão até dizer, o evangelho de Paulo era diferente do evangelho de Jesus. Não, de forma alguma. Mas o cara era um gênio, irmãos. Eu olho para o apóstolo Paulo, ele era um gênio, e ele se preparou para o negócio. Foram 10 anos estudando. Judeu de judeus, nascido de Benjamim, enfim, todas as credenciais. O cara se confronta com uma cultura completamente diferente quando ele se defronta com o Cristo. A igreja, então, irmãos, resiste ao apóstolo Paulo. Não queremos saber de você. O apóstolo Paulo se convertendo, irmãos, o Ed René ele deu uma ilustração fantástica. O apóstolo Paulo se convertendo era a mesma coisa que chegar hoje, nos Estados Unidos, Bin Laden, com uma cruz tatuada igual o Samuca, e dizer assim, eu sou o Trump. Imagine essa cena, irmãos.
Não, eles não me mataram, eu estava escondido. E agora eu me converti ao cristianismo. Quem iria aceitar um negócio desse? Primeiro que os cristãos não iam aceitar um negócio desse de jeito nenhum. E segundo que o movimento dele, como é o nome? O Estado Islâmico não, a outra turma dele lá. Iria querer matar esse cara a todo custo. A partir de agora, a conversão de Paulo é mais ou menos a mesma coisa. A partir de agora, irmãos, Paulo está sendo de todas as formas perseguido e querem matá-lo, querem pegá-lo. Então ele fala o seguinte: vou para a Arábia, vou me isolar, são 3 anos lá. Volta de lá, tenta pregar, tenta fazer alguma coisa, nada dá certo, volta então para Tarso. E lá ele fica. A partir dali ele constrói tudo aquilo que ele aprendeu. Confronta a graça, confronta o amor do Senhor, confronta o Cristo que ressuscita, e que até então aquilo para ele era uma perseguição, aquilo era loucura, ele queria matar esses caras. E ele passa então a dizer: este é o meu evangelho. Eu ouso então, irmãos, dizer o seguinte para vocês: esta aqui é a minha maneira de entender a graça. Eu ouso dizer isso. E se de alguma forma você entende de outra forma, fica tranquilo. Está tudo certo, está tudo safo, está tudo legal. Tá bom? E aí a graça do evangelho é exatamente isso, e da união. Nós somos concordantes em discordar. E no final das contas vai todo mundo para o mesmo lugar, todo mundo para o céu. Isso que é legal. Beleza? Então, você está de acordo comigo nisso? Eu vou apresentar a vocês 3 pontos, que segundo os nossos irmãos reformados, ele nos ensina a respeito da graça. Esses 3 pontos, irmãos, para mim eles são mais do que suficiente para nós entendermos o que é graça. O primeiro deles diz o seguinte: a graça é aquilo que molda a nossa vida. Como assim, pastor? Bem, vamos lá. O significado da vida, os anos desperdiçados da nossa vida, as infelizes escolhas da nossa vida. Deus responde à confusão que nós instauramos em nossa própria vida com uma palavrinha: graça. Nós somos especialistas, irmãos, em fazer confusão. Somos especialistas em tomarmos escolhas erradas, procurarmos caminhos tortuosos. E de vez em quando a gente precisa recomeçar. De vez em quando a gente precisa se refazer. E não há nada de errado em se refazer em recomeços. O problema é que os recomeços requerem anos de nossa vida. Todo recomeço é muito difícil, é muito complicado. Pense em uma mudança de casa. É difícil. Requer muito tempo para que tudo se adeque, para que tudo esteja no seu devido lugar. Quando Deus olha para as nossas vidas, irmãos, Ele vê bagunça, Ele vê desordem, Ele vê desconforto, descontentamento. Nós somos extremamente passionais em nossas decisões. Gostamos muito de dizer não, porque gostamos de dominar. Precisamos ter a vida ao nosso redor, sob o nosso controle. E não deixamos muitas coisas fluir a partir daquilo que o Senhor entende. Falamos como se nós entendêssemos do reino de Deus na sua totalidade. Mas a grande verdade, irmãos, é que a nossa vida, via de regra, ela está bagunçada. E há um ponto de insatisfação. Deus colocou um ponto de insatisfação na vida do apóstolo Paulo, e ele chamou esse ponto de insatisfação de espinho na carne. O apóstolo Paulo foi até o 3º céu, voltou, viu coisas maravilhosas, Deus revelou muita coisa para ele. E quando ele voltou, Deus falou assim para ele: olha, as coisas não vão ficar tão tranquilas assim como você está pensando. Você vai, você volta, mas eu vou ter que colocar um cara aí do teu lado. Quem é esse cara aí? Eu vou mandar um espírito maligno aí para estar te atormentando, para que você entenda quem você é. Que você não é absolutamente nada. Mas Deus, o negócio é o seguinte: Paulo, a minha graça te basta, fica quietinho aí. Mas Senhor, isso aqui vai trazer confusão, isso aqui vai trazer problema. Vai trazer problema para você se lembrar quem você é. Às vezes, irmãos, nós entramos na fila da bênção e não recebemos absolutamente nada, saímos de lá de mãos vazias. E a gente nem entra na fila das desgraças e sai de lá de mão cheia. A gente nem entra, irmãos. Da noite para o dia, você olha assim: mas quem colocou esse gambá na minha mão aqui? Quem colocou essa desgraça aqui? Aí a gente pergunta: Deus, por quê? Deus falou assim: porque é a vida é assim. Nós temos algumas palavras que são chavões. Se Deus fechar uma porta, Ele vai abrir a outra. Nem sempre, irmão. Às vezes Ele não abre, não. Às vezes fica fechadinha lá. Deus fala: fica na tua aí. E aí nós começamos a questionar a vida. Por que das desgraças?
E a vida vira uma bagunça. E é exatamente nesse momento que a graça entra. E quando ela entra, irmãos, ela faz aquilo que ninguém mais consegue fazer. E por isso que graça é algo que ninguém mais consegue ensinar. Por quê? Quando a graça entra, irmãos, na verdade, não é um pirim-pim-pim que entra. Não é um pozinho mágico ou a tão famigerada unção. O que entra, na verdade, é o próprio Deus. Nós temos a concepção de que Deus vai à nossa frente. Nós aprendemos com os nossos pais de que Deus está acima de nós e que os seus anjos inventaram até um anjo da guarda para nós. Quem veio então lá do catimbó, da macumba, como eu vim de lá, você coloca uma correntinha e o preto velho faz tudo por você. Basta uma baforada e está tudo resolvido. Então os nossos deuses, a nossa relação religiosa que aprendemos lá atrás, ela diz que esses caras, eles estão ao nosso redor, nos defendendo. Aprendemos que o anjo do Senhor vai à nossa frente. Aprendemos que o anjo do Senhor batalha por nós. Mas custa para mim e para você entender, irmãos, que nós nos tornamos habitação do próprio Deus. Não é na frente, não é atrás, não é em cima, não é do lado, não é embaixo. É dentro. É dentro. Sou eu. O apóstolo Paulo diz assim, não é mais eu que vivo. É o Cristo que vive em mim. É um transplante, irmãos. É um coração que morre, que para de bater, que para de funcionar, e entra o coração do Cristo. E quando Deus bota o estetoscópio dele para ouvir o nosso coração, ele não ouve o nosso, ele ouve o Cristo. Quem impulsiona é o Cristo. Por isso que eu e você não conseguimos compreender a graça na sua totalidade, irmãos. Porque a graça, quando ela entra, ela toma conta, ela toma posse, ela possui. O Allan Kardec ensinou coisas bacanas? Deve ter ensinado algumas coisas legais. Eu imagino, irmãos, que o Maomé ensinou coisas maravilhosas. Porque o que esses caras fazem por aquilo que o Maomé ensinou, ninguém mais faz. O Buda ensinou algumas coisas boas? Ensinou, porque os caras são legais. Conversa com um budista, irmãos, que você sai voando assim, ó. Você conversa com um muçulmano, você já fica... Não é? Você conversa com um católico reformado agora, irmãos, você parte para fazer parte de uma ONG. Na hora. Na hora. Todos esses caras, irmãos, ensinaram coisas bacanas. A filosofia é muito bom, é muito bom. Muito bom. Ouvir o Sócrates é legal, uau, Sócrates é espetacular. Mas nenhum deles habita dentro dos seus seguidores. Nenhum deles possui. Eles ensinaram coisas legais? Muito. Eles seduzem? Seduzem, irmãos. Vocês já leram o Alcorão? Teologia de boteco, eu já li. Teologia de boteco, irmãos. Como esses caras são seduzidos? Por uma promessa. Qual promessa? Paraíso com um monte de mulher. Simples assim. Ah, mas leia o Alcorão, irmãos. Você não vai encontrar coisa muito bacana, não. Os caras mandam matar, manda matar. Mas olha o Antigo Testamento, quanta morte que não tem no Antigo Testamento. Esses dias um motorista meu lá me confrontou com isso. Você diz que o teu Deus é bom, mas eu quero dizer a você o seguinte, o teu Deus no Antigo Testamento mandou matar 2 milhões de pessoas, enquanto o diabo matou apenas 300 pessoas. Eu falei, uau, onde você aprendeu isso? Que números fantásticos. Me dê essa fonte aí, porque eu preciso dela, cara. Onde você aprendeu isso aí? Então, um judeu me ensinou. Mas você gosta do judeu? Não, não gosto do judeu. Então, como você para ouvir um cara que você não gosta e vem com essa mesma referência para mim? Vamos parar e vamos confrontar a Bíblia assim como ela é. Então, eu olho a Bíblia do meu ponto de vista cristão, óbvio, sou tendencioso para o Cristo. Você, a partir do seu ponto de vista ateu, claro, você vai ser o tendencioso ao ateísmo. Mas vamos olhar a mesma fonte. Aí você tira a sua conclusão. Não pegue uma fonte terceira para me dizer a respeito da Bíblia, que nós não vamos chegar em lugar nenhum. Beleza? Vamos fazer isso? Vamos. Temos um desafio, irmãos, instaurado. Eu e ele, vamos ler a Bíblia e vamos chegar a uma conclusão. Se aquilo que ele está dizendo é fato ou não. Grande desafio. Eu vou tirar esse cara do ateísmo.
Orem por mim, irmãos, orem por mim. Orem, por mim não, por ele. Por ele. A pergunta é, irmãos, nós já fomos mudados pela graça? Porque nós aprendemos, queridos, que nós precisamos mudar. Mas você luta e você não consegue mudar. Sim ou não? A tal da dieta, irmãos. Quem está de dieta? Mulheres, por favor, se manifestem. Aí, isso é típico nosso. Nós criamos lá na empresa, irmãos, um desafio. Em 2 meses, quem emagrecesse mais. Né? 2 meses. Só que tem um irmão lá, irmãos, é um pastor. Ele tem 180 quilos. Pô, o cara tem muito para emagrecer. Brincadeira, né, de criança. Ele emagreceu em 1 mês 25 quilos. Como que a gente ganha de um negócio desse aí? Não tem como. Eu comecei, irmãos. Entrei na academia. Determinado. Vamos lá. Aceito o desafio. Perdi 3 quilos. 3 quilos, irmãos. Eu falo né? 3 quilos. Porque o treco difícil é a tal da dieta. A gente consegue mudar? Não consegue, mas a gente não consegue mudar nem o corpo. Só que nós somos ensinados a mudar o tempo inteiro. Você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar. A graça, ela entra, e quando ela entra, ela é quem promove a mudança. É Deus quem promove essa mudança dentro de nós. Por quê? A consciência muda, o coração muda, a nossa cosmovisão da relação do humano com o divino muda, e a partir de então passamos a ter uma relação íntima e pessoal com esse Cristo, porque eu me tornei sua habitação. Ninguém mais ensina isso, irmãos. Graça é um produto exclusivo e uma ideia genuína de Deus. Essa ideia não poderia nascer nas religiões. Porque ninguém consegue pensar em algo semelhante. Da mesma forma, irmãos, que um homem não consegue criar o tal do Cristo, porque ele é muito perfeito. A ideia humana não consegue conceber uma pessoa como Jesus. E se existe alguém, um candidato a Deus, não existe outra pessoa tão bem preparada como Jesus. Porque eu olho para ele e falo assim: uau, não tem falhas em você. Eu olho então para a graça, que é algo genuíno, e falo: meu Deus, não tem falhas. Porque há um problema em mim e você. O problema, irmãos, é que nós nascemos para pecar. Nós gostamos de pecar. O pecado é legal. É ou não é? O pecado é bom. Uma vez eu preguei na igreja, irmãos. O tema da pregação era ensinando a pecar. Os irmãos se escandalizaram. Pô, vou ensinar vocês como que peca direito. Vocês não sabem como pecar. Isso é por outra hora. Nós gostamos desse negócio chamado pecado. Nós somos depravados na nossa origem. Não há nenhum bem em nós. Não há um índice sequer de bondade em nós. Sabe por que não há, irmãos? Porque a justiça de Deus, ela não compara homem com homem. Ela compara homem com Deus. E nessa comparação, irmãos, como que faz? Como que nós vamos ganhar? A justiça de Deus, ela não atua nos níveis humanos. Ela atua no seu nível. E quando nós passamos a olhar a justiça de Deus, que aquilo que nos mede é a vara de medição do Senhor, a lei nos mede, a lei nos impulsiona a entender quem esse Deus é, nós passamos a nos confrontar com a justiça. E a medida que Deus vai se utilizar para nos comparar é a medida de Cristo, que foi tentado em tudo, mas no entanto não pecou. 100% homem, 100% Deus. Essa junção do divino e do humano, para mim e para você, é de extrema dificuldade de entender. Porque como que ele é homem e ele é Deus? Como assim que ele não peca? Não é possível. Como que ele não torce por Palmeiras de jeito nenhum? Ofendi alguém, irmãos? Não. Estamos numa igreja de corintianos ou não? Não, mais ou menos. Na minha igreja, irmãos, quando eu estava pastoreando, o Samuca é testemunha disso. Nós colocamos uma placa. Se você for palmeirense, santista ou São Paulino, há uma igreja aqui do lado que é adequada a você. Vocês acham isso uma heresia? Não é, irmãos. Uma igreja só de corintianos, uma bênção. Não tínhamos confrontos nenhum.
Dias de domingo, irmãos, nós assistimos o jogo e todos vibravam pelo Coringão. Era uma farsa. Brincadeira, queridos, nada disso. Samuel é santista, eu não sei porque aceitei esse cara na minha igreja. Não sei porque até hoje eu me debato com isso. Essa graça, queridos, que nos confronta, quando ela entra e ela faz exatamente aquilo que o apóstolo Paulo ensinou no capítulo 2, o verso 20 da Epístola aos Gálatas, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ainda em uma das suas epístolas, a de Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, ele disse que este era o grande mistério de Deus que estava oculto. Durante séculos, irmãos, Deus ele tinha um plano. E esse plano ele precisava ser efetivado. E esse plano era mistério porque Deus não revelou a ninguém, a nenhum dos seus profetas. Deus não revelou a Moisés, não revelou a Davi, não revelou absolutamente ninguém. Não revelou nem sequer, irmãos, a alguns dos seus apóstolos. Deus precisou de um cara chamado Paulo, para que revelasse esse negócio. Porque até então ninguém era capaz de compreender. João Batista, ele pregou o evangelho da graça, mas sem saber que estava ensinando tamanha doutrina. Não era inteligível aquilo para ele. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 1 da Epístola aos Romanos, no capítulo 9 da Epístola aos Romanos, no capítulo 2 e 3 da Epístola aos Efésios, no capítulo 1 da Epístola aos Colossenses, no capítulo 9 de Hebreus, queira Paulo ter escrito ou não, ele ensinou a respeito desse mistério. Ele falou assim, olha, esse mistério estava oculto desde os séculos, mas coube a Deus nos revelar hoje. E que mistério é esse? Que Deus passou a habitar entre os gentios. Deus escancarou a porta, irmãos, para aqueles que até então estavam com as portas trancadas, trancafiadas. E falou o seguinte, eu passei a habitar em vocês. Vocês são a minha possessão. Deus então passou a ocupar os espaços que até então estavam desocupados. E quando Deus ocupa, Ele é como uma corrente que vai tomando conta de absolutamente tudo. Por isso que as simbologias de Deus são simbologias de plenitude, como fogo, como água, como vento, que ocupa todos os espaços, que entra em todas as brechas, que faz com que a vivência do divino extrapole o humano, extrapole as relações simplesmente ideológicas, filosóficas, como as religiões propõem. É a relação do Abba comigo, é a relação do pai com o filho, é a permissão de Deus de o chamar de pai, é a permissão de Deus de balbuciar o nome do pai como a criança que é embalada pela mãe. Deus então, irmãos, Ele não é simplesmente o Deus a quem eu trato como a divindade que está distante de mim. Não, não é. Ele é a extensão de mim. Assim como uma criança que está no colo da mãe entende que a mãe é a extensão dele e ele precisa da mãe para sobreviver, eu entendo que esse Deus que habita dentro de mim, Ele sou eu. Ele está em mim. Por isso que é difícil entender a tal da graça, irmãos. E o que nós fizemos de bom para isso? Nada. Nada. Então, culturalmente, nós temos aqui um confronto? Temos. E alguns de vocês estão se debatendo com essa informação que eu estou te dando? Estão. Porque alguns de vocês estão dizendo assim, como que Ele pode habitar em mim? Não tem como. Eu não tenho o conhecimento que Ele tem. Eu não tenho as medalhas que Ele tem. Eu nem canto aqui na igreja. O pastor ainda nem me chamou para fazer parte da diaconia. Eu não consigo nem dar uma oferta. Pois é. Você e eu, miseráveis como somos, Ele escolheu habitar em nós. Portanto, quando eu defino graça, eu vou dizer que o primeiro ponto é habitação, possessão. Deus ocupa, Deus entra, Deus toma conta. E Ele faz com que eu seja a extensão dEle. O segundo ponto, irmãos, eu vou usar uma frase de um cara chamado Frederick Buechner,
que diz o seguinte: Jesus é o que Deus faz e a cruz é onde Deus fez. Jesus é o que Deus faz e a cruz é onde Deus o fez. Hoje em dia, irmãos, não existem mais perdidos, pecadores. Como assim, pastor? Parece que a palavra pecadores, perdidos, ela se tornou inadequada. No passado, as pessoas pregavam na rua, e eu era office boy, eu fui office boy com 17 anos. Faz tempo já, irmãos? Puxa vida. Falei até para o Samuca quando cheguei aqui, ó, meu platinado. Isso aqui não é cabelo branco não, irmão, isso aqui é moda, tá? Isso aqui a gente pinta para ficar na moda, não é não, pastor? Não é cabelo branco não. Já se passaram aí 20 e tantos anos. E eu ia na Praça da Sé. De vez em quando eu estava lá. Com 18, 17 anos, irmãos, eu estava com um guarda-chuva pendurado, uma pastinha rodando aqui com os documentos, e um Walkman ouvindo o rock da vovó. Eu não é você. Cara, você me abençoou muito, você não tem ideia. Eu não queria falar disso, né, mas tudo bem. Quando eu me converti, irmãos, com 15 anos, eu era rock and roll, Ramones na veia, Dead Kennedys e tal. E eu falei, vou para a igreja, e agora? Vou ter que largar o Ramones? Como que vai ser esse negócio? Meus amigos, os caras, a gente vai no show do Ramones e tal. Como que vai ser esse negócio? Teve um cara muito inteligente que chegou para mim e falou assim, ó, ouve isso aqui. Nada é tão novo, nada é tão velho. Oficina G3. Eu, como assim, cara? Tem rock na igreja? Tem rock na igreja. Uau! Poxa vida, que legal! Aí ele me deu um disco do Resgate. E teve uma outra banda também, que eu não lembro o nome da banda, mas tinha uma música que chamava Como o Corsário do Rei. E eu ouvi aquilo dia e noite, irmãos, dia e noite, 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 dia e noite. E aquilo me impulsionou à conversão. Ouvindo rock, ouvindo Resgate. E Oficina G3. Quando eu estava lá na Praça da Sé, eu vi aqueles pregadores. E a tônica da pregação é o seguinte: ou você se converte, ou você vai para onde? Para o inferno. A igreja não fala mais do inferno, né, irmãos? A graça expulsa, né, o inferno do nosso meio. A gente não fala desse negócio. Nós não somos mais pecadores, nós não somos mais perdidos, nós somos estressados. Mais politicamente correto, mas nem sempre politicamente correto é teologicamente correto. Nós somos estressados, nós somos cansados, desorientados, né? Com consciência de pobreza, infelizes, viciados, mas nunca perdidos e pecadores. Mas Jesus nos ensinou, irmãos, que nós somos pecadores. E o que é ser pecador? Como eu disse a vocês, eu gosto de ensinar como pecar certo. Então eu vou orientar vocês, vou dizer como que vocês pecam. Jesus contou uma parábola, capítulo 19 de Lucas. A parábola de Jesus, ele dizia o seguinte: certo homem saiu de sua casa, foi-se embora. E disse assim para os seus oficiais, disse assim para os seus empregados: fiquem aí, cuidem de tudo, porque quando eu voltar, quero ver como que as coisas estão. As pessoas então se rebelaram e disseram o seguinte: ele foi embora, nós não gostamos dele, vamos tomar conta de tudo, tudo é nosso agora. E quando ele voltar, nós vamos dizer: ó, não precisa mais vir para cá não, que agora a gente já está tomando de conta de tudo aqui, nós já botamos no nosso nome na caixa do correio, né? A conta de luz já está no nosso nome, a escritura da casa nós já passamos para nós, né? Fica tranquilo que até a conta da NET, lá da Sky, já está no nosso nome, tudo nosso. Fica imaginando isso, irmãos. Eu tenho um sítiozinho aqui em Santa Isabel. Fica imaginando, né? Deixei tudo na conta do caseiro meu que está lá, pago o salarinho para ele, não é muita coisa, mas eu pago. Né? Todo mês está lá depositadinho o FGTS dele. Chega um dia lá e está tudo no nome dele. Ó, você não precisa mais vir para cá não, porque eu já tomei conta de tudo, isso aqui é tudo nosso. Né? Eu e meus filhos estamos tomando conta aqui. Você pode ir embora. Até o meu nome já coloquei ali na entrada do sítio. Isso é pecar. Como assim? É mais ou menos isso, irmãos. Deus falou o seguinte: eu estabeleci um reino e quero que vocês façam parte desse reino. Quero que vocês estejam junto comigo nesse reino. Aí a gente fala assim para Deus: Deus, sabe o que é? A gente não precisa muito de você não. As coisas aqui estão boas, está tudo legal, está tudo no nosso nome. Você entendeu? A gente já estabeleceu aqui algumas regras.
né? A gente gosta de algumas coisas, e essas tuas regras aí, essas leis que você coloca, atrapalham a gente. Então Deus faz o seguinte, fica fora do esquema, que aqui está tudo safo, está tudo legal, não precisa se preocupar. O Lewis disse assim, olha, se não há Deus, tudo é permitido. Deus, irmãos, é o muro que cerca, que delimita as nossas ações no que diz respeito a uma vida de pecadores ou de santos. Mas o verdadeiro pecador, ele faz como o filho pródigo. Ô pai, por que você não morre? Porque eu quero gastar aquilo que é meu. Como assim? É exatamente isso que ele disse. Ô pai, é o seguinte, me dá a minha parte. Mas como dá a tua parte? Eu nem morri ainda. Não tem nada teu aqui não, tudo é meu. Eu falo isso para os meus filhos. Né? Falo assim, não pensa que você tem alguma coisa não. Essa casa que eu comprei aqui não é tua não, bonitão. Essa casa aqui é minha. Não, mas não, nada disso. Te vira, neguinho. Te vira, eu estou pagando escola para você, meu pai nunca pagou para mim. Mas é dele, irmãos, lógico que é dele. O dia que eu for embora é dele. Mas eu tenho que deixar ele consciente que não é nada dele não. Porque senão, irmãos, ele vai querer me matar para ficar com a casa. O filho pródigo queria isso. Só que o pai gracioso, o que falou? Pai, toma aí o que é teu. Vai-te embora. Assim somos nós, irmãos. Às vezes, nós não queremos que Deus participe do negócio. Nem da igreja. 90% daquilo que fazem da igreja não tem Deus, não. Nem da igreja. Deus, faz o seguinte, ó. Fica de fora, que a galera aqui, ó, sabe tudo. Fica distante. Isso é pecar. Isso é pecar legal. Desse jeito que peca, quando a gente deixa Deus fora. Fica lá fora, Deus. Mas Deus está dentro, irmãos. Não tem como deixar Ele fora. Sabe quando a gente fala, vamos iniciar esse culto e clamar pela presença do Senhor? Não precisa, Ele está. Não tem como iniciar na presença do Senhor. Deus está, irmãos, Ele simplesmente está. E quando Deus está, não tem como eu falar assim, Deus fique de fora. Mas dentro da nossa consciência a gente pode expulsar o Senhor. E aí o profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 6, diz que todos nós pecamos e todos nós procuramos os nossos próprios caminhos. E todos nós, irmãos, em algum momento da nossa vida procuramos os nossos caminhos. Alguns procuraram o caminho da pornografia, outros procuraram o caminho do latrocínio, outros procuraram o caminho da bebida, das drogas, outros procuraram o caminho da prostituição. Todos nós, em algum momento da nossa vida, procuramos o nosso próprio caminho. E o nosso próprio caminho, irmãos, é um caminho que exclui Deus das nossas vidas, ou pelo menos da nossa consciência. Nós falamos para Deus, você não precisa estar, porque eu já coloquei a minha vida no meu nome. Eu sou o dono de mim mesmo. E se Deus não está, tudo é o quê? Permitido. Passamos então, irmãos, a não ter uma consciência de uma lei moral que deve reger a nossa vida. E quando não existe uma lei moral, quando não existe um padrão moral, quando não existe uma vara de medida, quando não existe medida entre aquilo que é mais alto e aquilo que é menor, ou seja, Deus na pessoa de Jesus, que é a maior das teofanias de Deus, que é a maior das epifanias de Deus, é a revelação maior de quem Deus é. Eu olho para Jesus e enxergo Deus. Quando eu excluo Ele, irmãos, eu vou me comparar com quem? Com outros homens. E quando eu me comparo com outros homens, eu faço com que o meu caminho seja cada vez pior. Porque um abismo vai puxando outro abismo. E chega um momento, irmãos, que nós fazemos como filho pródigo, que estamos nos endemonizando. Deixamos o humano, deixamos o divino. E aí a gente passa a ter inveja do porco, isso é se endemonizar. E quando a gente chega nesse ponto, a gente se lembra de que era melhor quando Deus estava. Mas calma aí, Deus nunca se foi, Ele sempre esteve. Ele simplesmente deixou com que você procurasse os teus caminhos. Aí então, irmãos, a gente deixa de ser estressado. Aí a gente deixa de ser nervoso. Aí a gente deixa de ser cansado. E a gente passa então a ter uma consciência de pecado. E quando nós tomamos a consciência de pecado, nós nos confrontamos com a nossa realidade, com aquilo com quem nós somos. E quando nós nos confrontamos com nós mesmos, nós passamos então a entender que existe um Deus que é santo. E quando nós entendemos que há um Deus que é santo, nós vamos compreender que Ele produz a tua santidade
em nós. E quando Ele produz isso dentro de nós, irmãos, nós passamos a viver mais ou menos aquilo que Barrabás viveu. Interessante que o nome Barrabás significa filho do pai. Barrabás é a representação de todos nós. Criminosos, pecadores, que procuraram os seus próprios caminhos. Barrabás estava ali, sentado, provavelmente com as pernas encolhidas perto do peito, numa masmorra fria, sabendo que naquele dia ele seria crucificado. Ele sabia exatamente o que iria acontecer, porque a cultura do mérito. Aquilo que ele fez como criminoso, como ladrão, como alguém que praticou sedição contra o império, precisava morrer. Mas então eis que surge uma voz: Cristo ou Barrabás? Então, uma espécie de graça surge do nada. Barrabás é solto, ele não entende absolutamente nada. No dia seguinte ele vai acordar com o sol da manhã, tranquilo, sossegado, sem nenhum crime nas costas. E enquanto isso há alguém que está pendurado numa cruz, totalmente inocente. Quem é o pecador da história? É o Barrabás. Mas Deus foi gracioso com o Barrabás. Portanto, irmãos, aquilo que Deus faz é Jesus. E como que Deus faz? Na cruz. Isso é graça. Barrabás é a figura, nesse momento aqui na minha descrição, na minha concepção da graça, Barrabás é a figura que cabe dentro da tua consciência e da minha, porque nós procuramos os nossos caminhos. Nós tentamos em algum momento da vida se ocultar da face do Senhor, porque parece que a face do Senhor, irmãos, ela julga, e quando ela julga, ela condena. Mas quando nós somos confrontados com esse Deus que é produzido na cruz, tudo se inverte. Não somos mais confrontados com essa face carrancuda de Deus, com essa face barítono de Deus. Nós somos confrontadas com a face graciosa, que olha no fundo dos nossos olhos, no alto da cruz e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A minha segunda descrição, irmãos, para a graça é perdão. Algo que a Igreja Católica havia simplesmente deixado para trás. Por isso que os irmãos reformadores lutaram tanto com esse negócio. E é exatamente esse é o ponto de divisão entre protestantes e católicos. Os católicos entendiam que a igreja estava acima de tudo e de todos. Que a igreja estava acima até mesmo da Bíblia. Que a Bíblia era uma concepção da igreja. Que tudo aquilo que os homens viviam a partir da igreja. E esqueceram, irmãos, que o perdão é algo que vem apenas do Senhor, que a igreja não conseguia perdoar absolutamente ninguém, porque a igreja não foi sacrificada como inocente da cruz. A igreja não foi sacrificada. Merece Barrabás a graça alcançada por Pilatos? Sim ou não, irmãos? Não. Não merece. Mas eu e você também fomos alcançados como Barrabás. Cultura do mérito. Nós entendemos que não. Fomos doutrinados a entender que não. Você não fica satisfeito, irmãos, quando você vê uma reportagem ou um vídeo em que um bandido vai preso ou que ele é assassinado por alguém enquanto ele estava num ato de delito? Não há dentro de você uma satisfação enorme quando você fala: foi infeliz, tomou o que merecia. Sim ou não? Não há uma satisfação em nós? Ah, irmãos, eu fico, uau, parece que o Brasil fez um gol, aquele golaço do Neymar, sabe? Quando o bandido vai preso, ou quando ele toma bala no peito. Mas a graça não pensa assim. A graça perdoa, ela simplesmente perdoa. Ela não olha os caminhos que nós procuramos. Por mais que sejam caminhos que tenham prejudicado outras pessoas. A graça não está preocupada com isso. Não está preocupada. A graça não está preocupada com aquilo que você fez de errado. Porque se ela preocupasse, teria uma vara de medir. E essa vara de medir, nós teríamos que alcançar níveis. Como escoteiros que fazem algumas coisas e têm um mérito e ganham alguma medalha. Atravessei a velhinha hoje. Uau, ganhei uma medalha de bom samaritano.
Deus não está preocupado com isso. Porque esses nossos atos de justiça não prestam para absolutamente nada. Nada. E por que as outras religiões não entendem isso, irmãos? Porque eles pregam exatamente a cultura do mérito. Pregam exatamente que o bandido tem que morrer sim, porque esse é o karma dele. Pregam que exatamente que o bandido ele tem que morrer desgraçado e infeliz, porque aquilo que ele fez, ele é culpado, ele é responsável. Aquilo que ele plantou, ele vai colher. Teve um camarada que matou a minha irmã. Esse camarada era o marido dela. E ele matou a minha irmã, irmãos, na cama dele, enquanto a minha irmã estava vestida de roupas íntimas. Ou seja, ela estava com ele. Esse camarada matou a minha irmã ao lado da filha deles, que tinha 3 anos de idade na época. E a filha viu tudo. E o outro filho com 6 anos de idade. Com um tiro a queima-roupa no olho da minha irmã. Justificativa, ciúme. Não satisfeito, ele matou mais uma outra pessoa que dizia que era amigo dele. Que bebiam cerveja junto, que faziam farras juntos. Chegaram 2 primos para mim no dia do enterro da minha irmã. E falaram o seguinte: Anderson, o negócio é o seguinte, nós sabemos onde o cara está e nós vamos lá pegar ele. Falei, não, vocês não vão fazer isso. Nós vamos pegar ele. Nós vamos matar esse desgraçado hoje. No fundo de mim, irmãos, existia uma voz que dizia assim: vai junto. Senta o pau nele. Mata esse infeliz, manda ele para o inferno. Quem de nós, irmãos, no cerne da nossa incapacidade de pensar racionalmente num momento como esse, toma uma atitude de dizer: não, não façam isso, vamos perdoá-lo? Ninguém faz. Só o Cristo faz isso. Ninguém faz. Mas ninguém, irmãos. Ninguém. Estamos aqui celebrando Martinho Lutero, não estamos, irmãos? Estamos celebrando tantos outros reformadores. Vamos bater lá na porta do Wesley, John Wesley. Sabe o que ele falou a respeito da mulher dele? A minha mulher é o diabo, vou matar ela. Quase que ele matou, irmãos. Estamos falando do Wesley, que ganhou 1 milhão de pessoas, que influencia até hoje, que fez coisas maravilhosas. Quantos dos nossos reformadores, irmãos, que ensinaram a respeito da graça, não conseguiram vivenciar a graça? Você sabia que o Martinho Lutero pegou em espada? Você sabia que o Martinho Lutero defendeu a sã doutrina a partir da guerra? Maravilhosos no trabalho que eles fizeram. Mas assim como eu e você, eles também eram pecadores. Enquanto eles estavam pegando espadas, irmãos, Jesus estava colando a orelha do Malco, que foi arrancado com uma espada. A graça não é algo humano, irmãos. É uma ideia completamente divina. E para que nós entendamos isso, precisa vivenciar isso. Eu falei para meus primos: não façam isso. Não façam isso. O cara tomou 2 tiros. E deixa com que Deus resolva essa parada. Nós não vamos nos meter nisso. 1 mês depois o cara morreu, irmãos. Qual foi a minha reação? Qual seria a tua reação? Eu fiz festa, irmãos. A minha mãe pulava de alegria. O desgraçado morreu. O desgraçado morreu. Minha mãe fez festa. Literalmente. Quase chamou os convidados. Vamos fazer um aqui. Vamos comemorar o quê? Não, a morte do infeliz. Quase fizemos isso. Porque nós não entendemos a graça na sua totalidade. Não entendemos. Quando ele morreu, o que eu pensei? Mérito. Plantou, colheu. Por isso você pode falar a respeito da graça. Você pode cantar a respeito da graça. Você pode cumprimentar as pessoas com a graça e a paz do Senhor. Mas em algum momento você vai falar assim: graça, cai fora, porque o negócio aqui é outro. A parada aqui é diferente. A parada aqui é outra. Porque graça é uma ideia de Deus. Por fim, irmãos, para eu terminar esse negócio. Diz um dos caras que está ali na livraria ali, John Stott, diz assim: olha, a única função da fé é receber o que a graça oferece. Agora nós podemos descansar. Essa geração nossa de cansados, de fadigados, que corre para lá, que trabalha, que consome,
que procura cada vez mais conforto, que quer dar uma vida melhor, que quer comprar uma casa melhor, que quer fazer uma igreja melhor, que precisa ajudar a filha na matemática, que precisa dar um pouco mais de si para a igreja, para o voluntariado, enfim. Nós somos uma geração de cansados, de pessoas extremamente estressadas, de pessoas que não vêm para a igreja preparados como sacerdotes, que deveríamos, como um. O tempo, irmãos, hoje ele tem determinado o tipo de culto que a gente oferece. Se a empresa exige um pouco mais do nosso tempo, nós já não cultuamos. O capital, ele tomou conta da nossa vida de tal forma que o capital, ele engoliu tudo. Ele toma conta de todas as áreas da nossa vida. O tempo que nós temos relacional com a nossa família, com a nossa comunidade, vai depender se o capital vai permitir com que eu faça isso ou não. O capital permitiu? Não tenho extra para fazer? Não fui convocado? Não tenho um trabalhinho extra em que eu possa ganhar um pouco mais? Então estou disponível. Estou disponível para quê? Estou disponível para Deus. Só que o Lewis, ele também diz o seguinte: um homem com as mãos cheias de pacote não pode receber um presente. E nós estamos com as mãos cheias de pacotes, irmãos. Quantos de nós aqui não trabalhamos, fazemos faculdade, faz curso adicional, faz pós-graduação da pós-graduação, e não estamos envolvidos em tantos outros projetos, e ainda tem o futebol de sexta-feira, que a gente não pode perder. É ou não é? O tempo, irmãos, ele está em todos os lugares. O relógio está determinando lá o que você vai fazer da sua vida o tempo todo. No seu carro tem um relógio, o seu micro-ondas tem um relógio, na sua televisão tem um relógio, você tem um relógio no pulso. Esse paradigma infeliz, irmãos, ele tomou conta de tudo em nós. E a partir de então, nos tornamos extremamente ocupados e extremamente cansados. E tem até uma velha frase que diz, quando a gente descansa, a gente faz o quê? Carrega a pedra. Nós nos tornamos isso, competindo o tempo inteiro, lutando o tempo inteiro. Fazendo isso, irmãos, nós esquecemos que precisamos entender algumas coisas. Porque a gente está sempre no faça ou no seja. Seja melhor, faça mais. Seja melhor, faça mais. Sempre um pouquinho mais. O apóstolo Paulo, ele era meio assim também. Estava para morrer na masmorra em Roma e pedindo para Timóteo, traga os livros. O cara queria estudar mais, irmãos. Queria ler mais. Estou velhinho, traz a capa também que eu estou passando frio. Mas não esquece os livros. 60 e tantos anos nas costas, o que mais que ele precisava aprender? Mas ele tinha que aprender um pouco mais. Sou fã desse cara. Mas a gente não descansa. A gente dorme 5 horas por noite, 6 horas por noite. Degrada o nosso corpo, degrada a nossa vida. E nós não conseguimos aprender com Deus, que diz que nós devemos descansar. Descansar. Graça, na sua última concepção para mim, é descanso. Descansar na certeza de que tem um Deus que trabalha por mim. Descansar na certeza de que eu não preciso fazer mais nada a fim de ser salvo. Eu não preciso produzir a minha salvação. Eu não preciso, irmãos, estudar um pouco mais a fim de que eu seja salvo. Eu não preciso empreender um pouco mais a fim de que eu seja salvo. Eu preciso apenas exercitar a minha fé, de tal forma que eu descanso na graça, porque ela entrou, ela ocupou, e quando ela ocupou, ela perdoou, e quando ela perdoou, saiu de sobre mim o medo do inferno, a culpa dos meus pecados, a incerteza da eternidade. A graça, ela entra e ela fala, descansa. A graça é a canção de ninar do Senhor, que faz com que a pressão diminua, o corpo descanse, a paz que vem acompanhada, ela tem um tom agradável, ela não grita, ela relaxa. Ela faz com que eu entre nos caminhos do Senhor. A paz faz com que eu durma em paz. A graça, irmãos, abre as trancas das portas, das janelas. Ela tira o alarme. A graça, ela
vai contra as apólices de seguro. Porque a graça simplesmente me faz descansar na certeza de que aquilo que o Senhor disse é a mais pura verdade. E o que ele disse é o seguinte: você estará comigo aonde eu estiver. Até quando eu não estiver ao lado de vocês, eu estarei com vocês. Eu vou deixar o Consolador. E quando ele for também, vocês também vão comigo. Porque eu entrei, eu tomei conta, eu invadi, eu ocupei, e eu não saio. Descanse na graça do Senhor. Se você não consegue descansar da tua vida atribulada, se você procurou caminhos como os de Isaías, os seus próprios caminhos, e de alguma forma você tem dito a Deus: Deus, fique aí no teu lugar. Talvez chegou o momento de você dizer: Deus, esse aqui é o teu lugar. Eu quero ser a tua habitação para sempre. Que o Senhor esteja em mim e que eu, de alguma maneira, influencie outras pessoas. Max Lucado diz o seguinte: se a graça é a melhor coisa que Deus criou, os amigos são os instrumentos pelos quais Deus vai utilizar essa graça. As pessoas que estão ao meu redor. Ela vai fazer com que essa graça ela seja potencializada. E dividamos as nossas dores, dividamos as nossas dificuldades, dividamos as nossas bênçãos, dividamos graça por graça. Simplesmente de graça. E assim o Eterno habite eternamente no coração de todos nós, e que os nossos irmãos reformadores sejam, não os nossos irmãos reformadores, mas a luta dos nossos irmãos reformadores seja celebrada ano após ano, dia após dia. Porque foi exatamente ali que nós recuperamos o sentido do que é graça, o sentido do que é fé, o sentido do que são as Escrituras, o sentido de que é dar somente a Deus toda a glória. O que é dar a Deus somente a Ele toda a honra, todo louvor, tudo aquilo que há de melhor, porque Ele nos deu aquilo que ninguém poderia dar. Ele mesmo. Deus de si a todos nós. Vamos orar, irmãos?